Vamos lá. Vasco 2, Mirassol 3. Para brasileiro, 17ª rodada, nem sei se foi 8ª, não sei. Maior derrota do Vasco fora de casa, né? Tem apenas 4 pontos, né? Tem um ponto ali contra o Inter e uma vitória contra o São Paulo. O Vasco já estava desfalcado ali devido ao jogo passado contra o Inter, né? Sem o Léo Jardim e sem o PH. O PH nem fez tanta falta. Mas foi mais uma atuação terrível, assim. O time em determinado momento até jogou bem, teve mais posse de bola, criou chance, perdeu como normalmente faz. E no segundo tempo teve aquele apagão de sempre, com os mesmos erros dos mesmos jogadores, Maurício Lemos e João Vitor, né? E aí vai uma crítica, tanto ao Pedrinho quanto à comissão técnica do Vasco, à categoria de base. Ontem eu vi o Lincoln, né, zagueiro que fez o gol contra o Nacional no ano passado, sendo contratado por Volta Redonda. Um zagueiro que entrou num jogo que o Vasco tinha alguns jogadores suspensos. Ele fez um gol, jogou bem. Jogou outras 2 boas partidas com o Paiva ano passado e sumiu do Vasco. Né? Parecido com o Luiz Eduardo nesse time, que fez algumas boas partidas, zagueiro da base também. Zagueiro canhoto, bom zagueiro. E já perdeu a oportunidade, né? Tá ali perdendo vaga para Maurício Lemos e para João Vitor, com todo respeito. João Vitor não deveria ter sido titular. Maurício Lemos também não. Lucas Freitas, que é um cara que eu critiquei a contratação, é um cara limitado, não um zagueiro do nível do Vasco, mas é um cara que apresenta um futebol melhor do que esses dois. Então eu jogaria com a zaga de Luiz Gustavo e Lucas Freitas. Tá? Eu sei que os dois são jogadores ruins, tecnicamente são piores do que Maurício Lemos e João Vitor, mas hoje eles entregam mais. E por falar por quem entrega mais, é um absurdo o Coutinho voltar como titular. Tá? O Coutinho não tem jogado bola, é um cara inconstante, um cara sem intensidade em campo. E ele sempre joga pouco, né? E ontem no primeiro tempo até perdeu uma chance e tal. Teve uma boa chance, né? Jogou até não jogou mal, mas não, ele jogou bem. Aquele Coutinho de sempre, a gente acha que falta vontade, um pouco de sangue. Eu, pra mim, seria um jogador para entrar no segundo tempo, já que renovaram, né? A gente percebe agora que foi um erro também essa renovação. Porque é um cara que não entrega, cara. Assim, é mais por uma questão de carinho da torcida, por ser um jogador da base e tal, mas quando você fala de futebol mesmo entregue, o Coutinho tá bem abaixo. E o Fusato, né, a contratação que eles fizeram aí pra temporada, horrível, horrível, entregou um gol fraco, sofreu a pressão. Quando eu falo que a única coisa boa que a seleção fez até agora foi renovar com o Jardim até 2030, porque é certeza que a gente tem um goleiro, tá? Porque se o Jardim ontem talvez a gente pudesse ter saído com um resultado melhor. Ainda é um time que consegue tomar um 2-0 besta, com falhas individuais, consegue um empate com o Puma e o Verratti. O Puma acho que é um cara que pode ser melhor aproveitado, seja jogando com o ponta, ou às vezes até invertendo ele, botando o PH do lado esquerdo e ele do lado direito, tá? O Vasco tem que tentar alguma coisa, né? A verdade é essa. Porque o Piton ontem falhou de novo, cara. O Piton é um bom jogador, é um cara que entrega assistências, mas se você pegar aí, o Vasco sempre toma gol nas costas dele, ele perde dividido de cabeça. O PH também toma gols, tá? Mas quando você pega o que um entrega e o que o outro entrega, o PH entrega assistência, entrega gols para mais de um jogador. O Piton, geralmente, as suas assistências são pro Verratti, né? Ontem ele deu uma assistência também pro Puma, que é um cara que chega bem, né? E o Ryan fez uma boa partida, o Verratti foi importante ali, o Tietê é um cara que apresenta bons jogos, né? O Moura joga bem, né? Teve uma chance no primeiro tempo, poderia ter rolado pro Verratti, mas também chutou ali, mérito dele que roubou a bola, coisa que a gente não vê o Coutinho fazendo, coisa que a gente não vê. O Nuno caiu muito de rendimento desde a parada, e assim, mandar o treinador embora não é certeza de melhora, mas também manter o Diniz nesse momento, cara, eu não tenho muita certeza de que ele vai conseguir fazer mais alguma coisa, porque esse time, ele teve 7 jogos, né, pós Copa do Mundo de Clubes. São 3 derrotas e 4 empates. E dentro desses 4 empates tem 1-1 com o Del Valle, fraquíssimo em casa. Tem 1-1 com o Grêmio, num jogo que a gente estava ganhando. O Grêmio fraquíssimo também, deveríamos ter ganhado os 3 pontos ali. Temos um 0-0 com o time da Série C, que é o CSA. E agora esse 3-2 pro Mirassol, que o Mirassol, por mais que tenha fazendo um bom campeonato, o Vitória conseguiu empatar lá. Acho que dava pro Vasco até buscar os 3 pontos. Eu não sei quem trazer também, tá? Eu tentaria trazer um treinador mais retranqueiro, sei lá, pra jogar no contra-ataque. O time não tem velocidade, o time tem velocidade pra jogar no contra-ataque. Você tem jogadores Ryan, né? Ali você pode jogar com o Puma, você pode jogar com o Leandrinho, jogar com 3 zagueiros e 5 caras na ponta, né? Botar o PH por dentro, o Puma por fora, ou o contrário, botar o Puma de ponta. Se vira, o treinador que se vire pra achar a solução. Mas eu acho que o Vasco ele tem que dar um choque de realidade. O Coutinho é reserva hoje no Vasco.
o João Vitor é reserva e o Maurício Lemos é reserva. A zaga titular deveria ser Luiz Eduardo e o nosso querido Lucas Freitas, que quando jogam, cara, por pior que eles sejam, eles entregam mais do que esses dois. Não sei se porque eles sabem que eles são ruins e às vezes eles jogam um pouco mais concentrado, jogam um pouco mais focado. Eu sei que eles erram muito também, mas esses dois, cara, é absurdo. É absurdo pelo nível que recebem, pelo nível de cobrança que a gente tem com eles, tanto que eles erram, né? Jogadores terríveis, terríveis. Assim, o Vasco deveria ter vendido ele no começo do ano pro Cruzeiro. Não sei porque segurou. É um cara que nunca entregou nada, sempre é expulso. Quando ele. E assim, igual eu até brinquei que os caras falam que ele é desfalque pro jogo do CSA. Pra mim é um reforço ele não poder ser escalado. E falta o Diniz, na minha opinião, peito de bancar os garotos, bancar os moleques da base. Você viu o JP, que foi um cara que entrou bem ano passado, tá na Bahia agora. Né? O Vasco ele dá oportunidades para os moleques da base, os caras entregam, né? E os caras somem. Né? O Zanocelo, que é um cara que, na minha opinião, joga mais do que o Lloyd, joga mais do que o Garré, joga mais do que todos esses jogadores que o Vasco trouxe, tirando o Nuno. E é um cara que quase não entra em campo. Né? Eu não sei se ele tá lesionado, eu confesso que eu não sei. O Leandrinho, para mim, é um cara que pode jogar de ponta, já fez isso ano passado. Né? É um cara que pode jogar de ponta, acho que muito mais útil. Hoje eu jogaria com o Nuno Moura na posição do Coutinho e abriria o David de um lado e o Ryan do outro. Seria esse o meu time, com os dois se dedicando bastante à marcação ali, com o Tietchan e o Moura e essa zaga que eu falei pra vocês. E eu pensaria até numa possível, cara, até dar um banco ali pro Piton, tentar um Puma na lateral esquerda ou de repente um PH pra ver se a gente acha alguma coisa, porque do jeito que tá vai cair. Eu já tinha falado no começo do ano aí que Vasco, Grêmio, Santos e a época o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deu uma melhoradinha, mas esses outros três, pra mim, né, continuam brigando por rebaixamento e brigando forte. Né? E o Vasco, nesse momento, pra mim, é o pior dos três. Porque é um time perdido desde a volta do Mundial, o time não jogou bola, são 7 jogos já, pelo menos aí 4 a 5 pontos desperdiçados falando de Brasileirão. E eu colocaria o time completamente reserva lá contra o nosso querido CSA. Eu entraria, cara, com todo respeito, com o Daniel Fusato no gol. Eu entraria com depois pode botar o Léo Jardim no gol, né? Que não vai fazer muita diferença. O Léo Jardim sempre joga. E aí sim, já que os caras não estão disponíveis, né? Eu entraria já com o Luiz Eduardo e Lucas Freitas, já para essa dupla pegar o entrosamento, essa dupla titular que eu falei. E, tipo assim, na verdade o Piton tá suspenso o jogo que vem, né? Então eu entraria mesmo com Puma e PH, né? Jogaria 30 minutos com PH, 30 minutos com Puma, né? E aí, de repente, por um breve instante ali, testar talvez os dois, né? PH e Puma já nesse jogo. Poderia ser uma ideia, né? Botar o Puma na lateral esquerda no início do jogo e no segundo tempo se bota o Piton, né? Só para testar, fazer um teste ali de uns 45 minutos valendo. E depois ali você troca e deixa o Piton no restante do jogo e descansa o Puma que jogou esse final de semana e deixa o PH jogou que já descansou essa partida de agora. No meio do campo, cara, eu não sei se o Thiago Mendes está saudável, mas eu já testaria uma trinca de volantes de repente. A gente pensar em jogar aproveitando que já tá focado no brasileiro, eu descansaria o Tietchan e o Moura, que hoje são titulares. Testaria um Jair, um Thiago Mendes e um Paulinho de repente, né? E botaria o Coutinho para jogar, né? Daria folga para Verrete, Ryan e nosso querido Nuno Moura. E eu entraria ali com o GB, Lloyd, Garré, qualquer merda que eles colocarem em campo lá pra testar. Eu botaria os moleques da base, com todo respeito, pra ver o que a gente pode achar de melhor, porque eu não acho que vão contratar. E parênteses aqui, tá? O Vasco, eu vi, tem interesse em Andrés Gomes, tá? Nada contra o jogador colombiano, fez uma boa temporada 2024 na MLS. O Vasco iria pagar cerca de 7 milhões e meio de euros, né, perdão, pelo jogador de 22 anos que tem 3 gols na Liga 1 na temporada passada. É um cara de 22 anos que o Vasco vai pagar 50 milhões de reais. E aí você faz um paralelo, o Vasco recebeu há 2 anos atrás 50 milhões de reais, tudo bem que é à vista, 50 milhões de dólares, perdão, tudo bem que é à vista, por nada mais nada menos que Gabriel Peck numa temporada extraordinária do Campeonato Brasileiro. Né? Um cara aí que foi jogar a mesma liga que esse Andrés Gomes jogava, tá jogando muito mais que o Andrés Gomes jogava nessa MLS, tá? Se não me engano, ele tem temporada lá de 19 gols, tem temporada de 21 gols, foi campeão, né, da MLS, o Peck. E aí você vê como é trabalhado, tudo bem que essa venda não foi feita pelo Pedrinho, tá? Vamos deixar claro aqui. Você vê como é trabalhado o time do Vasco. Ele tem bons talentos, vende esses bons talentos para gastar dinheiro com bagre. Com todo respeito ao Andrés Gomes, pode chegar aqui e jogar muita bola. Se for vir, eu espero que chegue e jogue mesmo.
Né? Mas pelo menos assim, o Vasco vai trazer um cara novo, né? Um cara novo. Mais uma aposta por 7 milhões e meio de euros, né? Se é para trazer um cara desse valor, traz uma certeza, né? E aliás, se é para pagar 7 milhões e meio de euros nesse cara, paga 7 milhões e meio de euros no Nino, que é um zagueiro já consolidado no futebol brasileiro, um cara que foi o titular absoluto do Fluminense, e um cara que a gente tem certeza que vai entregar alguma coisa. Um cara ali pode ser um ótimo parceiro de dupla pro Lucas Freitas e pro Luiz Eduardo, e aí sim a gente tem uma zaga titular um pouco mais confiável, que a gente não tem hoje com Lucas Freitas e João Vitor, né? Então assim, o time do Vasco, ele ano após ano já foi cometendo os mesmos erros, cara. Os mesmos erros. Eu não consigo ver o norte com esse time, com a formação que tá, com a situação que tá, com os jogadores que tem, esse time fazendo nada melhor, tá? Assim, tentar mandar o treinador embora e trazer o treinador para tentar dar um shot de realidade, porque já teve a parada para a Copa do Mundo, não tem mais essa desculpa, a gente vai parar e tal, de quem vai trazer. Eu não acho que esses jogadores vão jogar mais bola, eu não vejo o Diniz tomando as atitudes que deveria tomar, não vejo a diretoria tomando as atitudes que tem que tomar, vejo a diretoria renovando e contratando bagos como você faz, e esperando achar alguém aí que faça um milagre nesse período. Isso, né, se não vender o Ryan nessa janela, o Luiz Gustavo e trazer Bagres aí, né, durante essa janela de transferência. Eu não sei se o que é pior, né? Quando o Vasco joga ou quando ele fica especulando aí de trazer jogadores, você vê aí falando de Nino, bons jogadores e tal, e daqui a pouco aparece um maluco, o Andrés Gomes aí, né, que com todo respeito a ele, eu acho que vai ser ele que vai mudar a situação do Vasco. Aí começa a falar de Evander, de Peck, mas a gente sabe que não vai vir. Né, Richardson, né, bons jogadores aí sim, né, um Fred que passou pela seleção brasileira, mas aí vai gastar 7 milhões e meio de euros num cara que não é certeza. Eu preferia pagar os 8 milhões no Nino, onde eu tenho certeza que seria um ótimo zagueiro pro Vasco. Né, ou não também, né? Chega no Vasco, as coisas não funcionam, parece. Cara, é isso, cara. Mais uma derrota, 3-2 Mirassol. O Mirassol mereceu vencer o jogo. O time ainda fez a palhaçada de. Por sorte, eu tava vendo o jogo, tive que sair comprar um negócio na rua. E vi no celular, né? Notificação 2-0 ali, Mirassol, já tava puto. Só que como eu não tava vendo o jogo, eu tava menos estressado. Saí do lugar onde eu fui comprar esse negócio. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei e eles empataram o jogo, tá? 2-2. Aí eles tomaram o terceiro. Eu acho que eles empataram de propósito, assim, pra me dar a sensação de passar raiva no jogo ao vivo. Porque se eu chego e já tá 2-0, eu acabo de ver o jogo, perde 3-0 e fico puto mais menos. Não, eles fizeram questão de empatar o jogo pra mim acreditar que eles iam virar o jogo pra eles tomar o terceiro gol. O Vasco, acho que ele me odeia. Deve ser alguma coisa contra mim, só pode. Não tem explicação uma coisa dessa. Bom, é isso, cara. Mais uma derrota e a tendência é piorar aí. Vamos ver se vai mandar o treinador embora, o que vai fazer, né? Essa gestão eu não duvido de mais nada. Péssima gestão do Pedrinho. Uma gestão. Cara, quando você vê alguém vindo, uma gestão falando, que vamos controlar gastos, que vamos contratar com mais inteligência, bons jogadores, vamos competir, pode ter certeza que vai fazer merda, tá? Pode ter certeza que vai fazer merda. Quando vem muito com essas palavras doces assim e tal, você pode ter certeza que vai fazer merda. Um presidente, quando ele for bom, ele vai chegar, vai trabalhar, você vai ver o resultado. Não vai ficar dando desculpa, falando o que vai fazer, vai chegar e trabalhar e vai dar o resultado. Que é o que essa diretoria atual do Vasco não tem feito, né? Vamos deixar claro aqui quanto de rodadas que a gente perdeu. Não acho que o Carille era a solução, não acho que o Diniz é o problema, não acho que o Carille e o Diniz são os maiores problemas do Vasco. Mas nesse momento, pensando no não rebaixamento do Vasco, o Vasco tem que fazer alguma coisa para movimentar no mercado. E aí eu optaria por trazer um treinador um pouco mais defensivo, montar aquela retranca, jogar no contra-ataque, bater, cartão amarelo, discutir com o juiz, parar o jogo, aquele jogo feio. Mas que ali um time grande como o Vasco vai conseguir fazer e vai ganhar os seus pontos em São Januário e buscar um pontinho ou outro fora aí e conseguir se livrar do rebaixamento. Para nossa sorte, o campeonato está bem nivelado por baixo, a gente tem bastante chance de escapar. Em outros anos a gente já teria praticamente com a corda no pescoço, como por exemplo em 2023, que a gente deu aquela arrancada muito impressionante e conseguiu salvar. Nesse momento a gente está até melhor do que aquele ano, mas as coisas estão um pouco mais nebulosas, né? Bom, é isso, voltamos por mais. Tamo junto, galera, e fui!